Eu me lembro que quando eu fazia vigília na Igreja da Graça, o meu combinado lá era de 10 às 5 da manhã. Dava 5 horas da manhã, o povo, pastor, oferece um dinheiro para o moço aí, para a gente ir até umas 10 horas da manhã, de tão gostoso que é a vigília, a palavra, enfim, né? Então, aqui no capítulo 16 de Mateus, presta atenção, o tema é: você pode estar falando com o demônio pensando que é gente. Entendeu? Oi, Vandinha. Vamos? Guará. Pessoal aí, pastor Conceição, todo mundo. Versículo 13. Gente, leve isso a sério. Você pode não levar isso aqui a sério e estragar a sua vida. Errar o alvo. Tá? Teve um menino que discutiu com um patrão, um emprego bom. Me dá o que é meu que eu estou indo embora. O patrão deu. Aí a família me ligou, pastor, poxa, ele devia ter feito, irmão, ele vai se arrepender. Vai se arrepender, isso aí é um espírito que usou ele. Se arrependeu. E agora? Já tem outro ocupando aquele lugar. Às vezes você faz coisa que a sua carne, ela quer se sentir bem à vontade, ou a vontade dela é distância de Deus, gente. Entendeu? A vontade da sua carne é distância de Deus. Quantos de vocês gostariam de estar em casa agora de perna para cima, assistindo à televisão, mataram fulano, sequestraram ciclano? Isso ajuda a sua vida? Por isso que a Bíblia é bem clara: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e aí as outras coisas lhes serão acrescentadas. Deus não mente. Então, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que você diz a respeito do Bispo Macedo, do R.R. Soares, do pastor Albi Moura, do pastor Mota, do pastor de Meus? O que você diz a respeito desses homens? O que você vê neles? Isso é perigoso. Então Jesus queria saber o que o pessoal fala aí que eu sou. Então, e eles disseram, versículo 14 aí, um João Batista, estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mesma coisa isso aí, pastor Mota, isso aí é um meio de vida aí, pegar dinheiro dos outros aí, tá, dízimo, a visão está torta. Você não viu as pessoas que foram curadas de lepra, os que ressuscitaram, os que foram libertos dos demônios, que saíram das drogas, você não viu nada disso, está vendo outra coisa em mim. Quantos que pararam de usar muleta aqui, não usa mais? Esqueceram de tudo isso, não viram? Disse-lhe ele: e vós, e vocês? Quem dizes que eu sou? E o Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo. O Pedro olhava ele como Cristo e Filho do Deus vivo. Apesar do Pedro, olha, o Pedro era um homem que Jesus tinha que confiar nele de verdade. Não, esses são perigosos. Irmão. Eles te conhecem, mas não te respeitam. E aí? Entendeu? Eles te conhecem, mas não te respeitam. Tem facilidade do demônio usar. Isso é perigoso. Então vamos lá. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, você está bem informado, Pedro. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne
e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Já falava com Pedro: Pedro, isso aí é meu filho, eu que bandei ele. Como Deus pode falar no seu coração: ó, o pastor Mota pode falar o que for dele aí, mas eu que botei ele aí, tá? Olha aí os acontecimentos, ó, o R.R. Soares, para você pode ser o que for, mas olha aí o que ele anda fazendo, as pessoas que é curada, ó, o pastor Almir Moura, para você pode ser o que for, fui eu que botei ele aí. O apóstolo Valdomiro pode ser o que for para vocês, fui eu que botei ele aí. E os que vão recebendo como profeta, vai tendo galardão de profeta, que é prosperidade, é cura, é libertação. Mas os que recebem o contrário, vai receber um galardão contrário. É tão sério isso que eu estou falando. Mas 18. Pois também eu te digo, aí Jesus também, eu vou dizer para você como é que eu te conheço. Que tu és Pedro, assim que eu te conheço, tá? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, quer dizer, os demônios, as portas dele, não prevalecerão contra ela. Vai ser difícil pegar você, Pedro, destruir você, fazer o que for com você. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pedro, que se abençoar vai estar abençoado, mas o que você também amaldiçoar vai estar amaldiçoado. Isso o Pedro não soube receber, isso é perigoso, irmão. Tem gente que não sabe receber um elogio, né? Ou não foi nem um elogio, isso aqui foi uma unção. Pedro, olha, está com você agora. O Pedro aí, sou melhor que todo mundo. Inclusive, eu vou dar uns conselhos a Jesus. Esse aqui é o perigo. Então, mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Pessoal, eu vou ter que ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos mais velhos lá, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, que são os sabichões, estudiosos, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. O Pedro já que me deu tudo isso, eu posso fazer o que eu quiser. Errou o alvo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, quem? Jesus conheceu. Para trás de mim, Satanás. Jesus não falou com Pedro, Jesus falou com Satanás. Ele estava usando Pedro. Já que o Pedro está com essa bola toda, eu vou usar ele. E o que tem de gente, o Satanás, ele não tem unção, não tem peso nenhum de Deus. Então ele vai usar quem tem, irmão. É onde é pastor querendo matar pastor, e vai por aí afora, irmão. Quer dizer, ele está usando quem tem unção, porque ele não tem. Racista, só abraça quem tem dinheiro, quem é pobre se lasca para lá. E aí? Entendeu isso? Você pode ver isso dentro da sua casa. Aí, ó.
Está vendo? Ele quer usar quem tem a unção. Isso é sério. E aí o camarada, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou missionário, eu sou tal. Eu posso fazer o que... Não. O diabo não tem unção, está usando você para aplicar disfarçadamente o que é dele. Então você tem que estar bem atento. Eu, pastor Mota, eu sou pastor, eu posso pegar esse carrinho aí, pegar aí rumo a Teresópolis. Ninguém me conhece lá? Entro num lugar lá, tomo umas cervejas, posso até fumar por lá, arranjar lá uma mulher, ficar por lá, tal. Depois eu volto me empregar. Quer dizer, o Satanás está subindo no púlpito, está pregando, aproveitando a minha unção. Acontece até milagre de mentira. Pastor, por isso tem que vigiar, hein? E isso é você que tem que se avaliar. Você não tem que perguntar nada a ninguém. Eu não pergunto às pessoas: você acha que eu sou pastor mesmo? Eu sou de Deus mesmo? Eu não pergunto isso. Eu tenho que me conhecer quem eu sou. Se eu sou um mentiroso, se eu sou um picareta, ou se eu sou de Deus mesmo. Entendeu isso? Isso é muito grave que eu estou falando para vocês. Você tem que sentir: se eu sou de Deus, ninguém me corrompe. Mas aqui então ele diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de quê? De escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus. A pessoa não compreende as coisas que são de Deus, não sabe o que é perdoar, não sabe o que é: poxa, eu fui mal, eu vou lá na casa de fulano, no emprego de fulano, ainda mais hoje, celular, telefone é tão fácil, vou ligar para fulano, vou passar uma mensagem dizendo que aquele dia que eu falei aquilo para ele, eu não devia ter falado, eu preciso do perdão dele. Meu irmão, a pessoa quer experimentar o arrependimento depois que morrer, igual o rico. O rico só foi entender que estava errado depois de morto, aí já era. Então manda lá em casa lá que eu tenho 5 irmãos que pensam igual a mim, já era. Entendeu? Então Jesus deu essa alerta aqui para ele, e essa alerta serve para nós. Às vezes uma discussão dentro da tua casa lá com a tua esposa ou com o teu esposo, você fala coisa que depois você: gente, eu falei isso, caramba, não devia ter falado. E vai em mente 2 vezes, depois a pessoa diz: pô, você me arrasou. Te arrasei de quê? Você me mandou para isso, para aquilo, para aquilo. Eu não fiz isso, mentiu de novo, você sabe o que fez. Se for usado também pelo diabo, você tem que amarrar aquilo, mandar embora da sua vida. Deus deu esse poder para nós, gente. Você não tem que se defender com a própria mentira do diabo. Ele usou você para falar aquilo que é errado e agora está usando você para se defender com a mentira. Você está lascado, irmão. Entendeu? A pessoa levantou você: peraí. Arruma um cantinho, dá uma saidinha. Ele disse: olha aqui, diabo, eu sei que é você, mas a sua carne está possuída de ódio. Você já sabe que ele visitou você também. Está entendendo isso? Você está mesmo a ponto de enforcar aquela pessoa. Mas você não, Zé, você está repreendido, você perdeu de novo. Você vai sair do meu marido, ou vai sair da minha esposa, do meu namorado, você vai sair do meu filho, minha filha, o meu genro, minha nora, em nome de Jesus, você não vai voltar mais, porque eu te proíbo em nome de Jesus. Você vai sair da minha perna, da minha panturrilha, você vai sair do meu joelho,
com a sua inchação, essa dor, essa hérnia, e você todo dia você bate de frente. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não deixa ele te pegar. Deu para entender? E Deus está dando essa alerta para nós. O homem que Jesus estava abençoando, consagrando, dando chave, manifestou. E se Jesus não conhece, você está certo, saía da vontade do Pai. Era mais um que não ia salvar a humanidade. Gente que mantém um orgulho, mantém um ódio. Você odeia uma pessoa que nunca te fez nada. E às vezes você odeia quem mais te ajudou na vida. Se não fosse aquela pessoa, coitado de você. Aquela pessoa foi um instrumento de Deus na tua vida, e é que você apedreja, calunia. É complicado. Você está sendo usado e não está percebendo. Satanás adora a Deus. Peraí, pastor, peraí, vamos devagar, o senhor é metido a sabichão, não sou não, hein? Eu só falo o que Deus me mostra, o que eu aprendo. Então o senhor me prova na Bíblia que o diabo adorou a Deus. Vamos lá, isso é tão fácil, Marcos 5. Acharam? Marcos 5. E chegaram a outra margem do mar, província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, e a catatumba e covas, um homem com espírito imundo. O homem com espírito imundo, ele sabe que o que ele está fazendo, ele vai receber tudo de volta. Mas o espírito imundo não deixa ele ter medo, não deixa ele se arrepender. Depois que ele vai estiver lá apodrecendo em pé, isso não é só o homem, não, a mulher também. Ele, rapaz, tudo que eu fiz, olha aí. O demônio não deixa você se arrepender, que ele quer que você pague o preço depois. Ele conhece as Escrituras, ele não tem a revelação de Deus, ele não tem o Espírito de Deus, mas tem o que ele aprendeu, ele não esqueceu. E ele sabe que tudo que o homem plantar, isso também se fará. Então, um homem com espírito imundo, que é o espírito imundo? Demônios, Satanás, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Mas pastor, ele morava nos sepulcros? E tem gente que mora no sepulcro. Deixa eu dar um alerta para você. Jesus Cristo, eu vou começar, você termina. Jesus Cristo é o caminho. Então, se eu tenho Jesus, eu tenho caminho, tenho verdade, tenho. Se eu não tenho Jesus, não tenho caminho, não tenho verdade, não tenho, então eu sou morto. Aí eu só convivo no meio de pessoas que também não têm o caminho, a verdade e a... Então a pessoa se sente muito bem no meio dos mortos. Fortíssimo. No meio dos mortos, ninguém ali respeita ninguém, ninguém teme ninguém, ninguém fala em Deus. A pessoa se sente bem. E vai dando só prejuízo na família, no bairro. Mas... porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias foram por ele feitas em pedaços, grilhões de migalha, e ninguém podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, que é o chamado insônia. Tem gente que toma aí uma ruma de comprimido e não dorme, entendeu? Porque isso é um espírito que está no corpo da pessoa, não deixa o corpo repousar. A pessoa não consegue dormir, passei a noite em claro, é manifestado. Isso é sério.
clamando pelos montes, pelos sepulcros. É só problema, né? Cansaço e pedindo a morte. E ferindo-se com pedras, só pessoas que te levam para o lado errado. Quando viu Jesus ao longe, correu e fez o quê? Como é que o demônio não adora a Deus? Adorou. Era uma adoração falsa. Está cheio disso por aí. As pessoas vão à igreja, mas não tem uma mensagem, não tem um versículo para escapar. Vigiar isso, irmão. Amém? Você tem que ser, eu vou te explicar. E clamando com grande voz, disse: a pessoa que estava adorando Jesus, olha o que ele faz agora. E clamando com grande voz, disse o quê? Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Ainda chamou Jesus de atormentador. Conjurou Jesus. Eu tenho que vigiar isso, irmão. Isso, pastor Mota, o que eu devo fazer? Orar mais. Diz que não ora de jeito nenhum, só ora na igreja. Tem que orar. Tem que aplicar um jejumzinho de 3 horas, no mínimo é 3 horas. Né? Que você pode dar uma para o Pai, outra para o Filho, outra para o Espírito Santo. Aí você pode jejuar o dia todo, 3, 4 dias, quando você quiser. No mínimo, 3 horas. O senhor jejua todo dia. Não é porque eu vou ficar mais santo, é que eu preciso. Eu preciso. Pela minha vida espiritual, e eu tenho uma igreja, gente. Se eu não orar, não jejuar por vocês, agora mesmo tem uma pessoa que me ligou de um outro estado aí, poxa, falou coisa que me levou a lágrima, agradecendo pelo que eu faço aqui em oração para eles. Pastor, como a minha história mudou. Conheci o senhor há pouco tempo, como minha história mudou. Isso que eu falo, gente, passe essas lives para o seu parente, amigos. Ô fulano, olha aí, dá uma olhada, você vai gostar. E a pessoa vai ouvir. Agora, quem não quer nada com Deus, está acostumado a viver no meio dos mortos, aí está pegando live que você nem conhece, não sabe, nem endereço de igreja o camarada tem. E Deus usa, não usou o diabo. Quem pregou para Jesus? Pregou, aconselhou, usou Pedro para aconselhar Jesus. E ele pessoalmente tentou Jesus, depois pregou para Jesus. Olha, está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todo. Você tem que vigiar, hein? Tem coisa que é só para alcançar curtida, nada a ver com Deus. Eu comprei uma Bíblia tomando cachaça, fumando, contando piada de vocais. Eu comprei uma Bíblia dentro do botequim do Ricardo, lá em Engenho do Roçado. E aí? Tem que vigiar, irmão. Vocês acreditam em tudo e se ferra. É igual o bocão, né? Acaba comendo o bombom com chumbinho, bocão. Não examina. Tudo que traz é gostoso, irmão. Vigia isso. Vigia isso. Amém? Vamos ficar no conselho de Deus que nós vamos ser felizes. E glória a Deus. Oi, Marisa Cortez, Fabiana, Deus abençoe todos vocês aí. É bom, então passa para o parente, passa para o amigo. Eu tinha um membro na igreja chamado Marisa. Essa Marisa, ela, de repente, ela está até assistindo lá.
todas as minhas reuniões, ela levava um gravador de bolso, de repórter. E ela sentava no primeiro banco, ela gravava a mensagem, depois ela levava para Minas, para os parentes dela, para Caxias. Marisa, esqueci o nome dela. Até um dia desse eu encontrei ela. Eu vou lá fazer uma visita, senhor. E o marido dela era meu amigo toda a vida também. Ela gravava as minhas mensagens. Um dia ela me deu até um gravadorzinho de presente também. Acho que foi da Aiva. E que eu gravava algumas coisas que eu precisava. Não para fazer maldade para os outros, para ajudar. Então é isso que se deve fazer. Fulano, está aí com a vida enrolada aí, assiste lá. Aquele pastor é 7-1, tá bom, mas eu estou lá, fui abençoado. Então o 7-1 dele é bom, porque aí, como é que eu estou? Amém? É isso, você vai longe, se você fizer o que está sendo falado, você vai se dar bem. Para finalizar, olha o 2 Crônicas 20 aí, rapidinho para a gente orar. Segundo Crônicas 20. Olha que conselho sábio. Conselho de quem experimentou e se deu bem. Achou? Segundo Crônicas 20. Acharam? Versículo 20. Vocês sabem o que é um profeta? Porta-voz de Deus. É isso que é um profeta. Está assim. E pela manhã cedo, 20. Capítulo 20, versículo 20. E pela manhã cedo, esse aqui foi o Josafá, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé, Josafá, e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis. Se você está crendo em Deus, Deus tem compromisso com você, tá? E estareis seguros. Crede nos seus profetas, e é isso. Você está crendo no profeta, no porta-voz de Deus? Vai acontecer isso que você ouviu. Você vai se dar bem. Amém? Agora, quando eu estou nem aí, eu vou ver aqui na Bíblia aqui outra coisa, vai, fica à vontade. Não pode chorar depois. Amém? Outra coisa, eu vou separar, ontem eu estava vendo lá, nós vamos criar o grupo, como os primeiros cristãos do livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou separar esse grupo. É o grupo que ouve Deus e age. O que eu quero dizer? A viúva pobre, ela tinha 2 moedas. Quanto valia aquelas 2 moedas? Era o salário dela, irmão. Vamos supor que fosse R$2 ou R$10, 2 moedinhas de R$10, que não tem essa moeda, R$10. Mas ela sentiu nela de doar, não uma moeda, as 2 moedas. E eu creio no que está escrito. Aquelas 2 moedas, a Bíblia diz que era todo o sustento daquela mulher. Você não tem que pegar todo o seu pagamento, porque o pastor falou, vou lá na igreja. Não. Você tem que sentir um chamado de Deus em você para fazer aquilo ali. Uma vez eu passei, já falei isso, que eu passei e vi um homem sentado na calçada, eu olhei assim, era umas 11 e pouca.
Deus falou, dá comida para ele. Eu passei, eu nem ia almoçar. Aí vi um self-service lá na frente, parei o carro, entrei, eu falei, capricha uma quentinha aí para mim, por favor. Aí bota o que? O melhor que você tiver. Carne pode botar bastante. Aí a mulher botou, quanto que é? X, paguei. Aí ela botou num saquinho, tá. Eu voltei, parei lá, chamei o camarada, e tá até meio babando, tá. Eu vou dar esse nada para ele, sacudi ele, falei, aqui ó, para você comer, hein? Ontem eu fiz isso novamente. E a mão direita nunca deve saber o que a esquerda faz, nem a esquerda saber o que a direita faz. Eu estou falando para vocês, quando você ouve Deus falar, faz isso. Isso vai me dar prejuízo. Mas não faz aquilo. O não fazer é que vai te dar prejuízo. Se você não planta, você não tem nada para colher, meu irmão. Até perdão, Deus já mandou você ir lá, sentar sua mãe e pedir perdão para ela por todas as vezes que você mentiu para ela. Assim, eu vou fazer isso. Você está perdendo, irmão. Perdendo. Você viu a vizinha varrendo lá com a vassoura que só tem pelo de um lado. E dentro do seu coração diz assim, manda alguém comprar uma vassoura nova, dá para aquela mulher ali. Mas a casa dela é bonita, eu preciso dar a vassoura para ela. Irmão, Deus mandou. Mas você perde muito por não ouvir a voz de Deus. Entendeu? Por não ouvir a voz de Deus. Não sei se foi segunda-feira. Foi segunda-feira. A Jane pulou da cama às 5:30 da manhã. Aí vai para onde? Eu vou lá fora varrer aquela rua. Está me dando nervoso Vamos junto. Ela pegou uma vassoura, eu peguei outra, peguei a pá também. Nós varremos quase que a rua toda. Arrancamos as folhas todas, limpamos, jogamos. Sentiu no coração. Aquele exercício ali, Deus livrou a gente de alguma coisa. Deu para você entender? Aprende a ouvir Deus, irmão. A voz de Deus é um pensamento positivo. Eu vou te mostrar uma coisa rápida, bem rápida. Atos 8. Atos 8. Acharam? Eu já achei. Atos capítulo 8. E às vezes tudo não, se me der um dinheiro, eu até não sei o quê. Irmão, mas não é isso. Às vezes você não tem a felicidade completa porque tem uma coisa que você não obedece a Deus. Aí Deus fica impedido de te dar a recompensa pela obediência daquela coisa que Ele mandou você fazer. Você não faz, não tem como Ele te recompensar. Atos 8, 26. O que é ouvir a voz de Deus? Olha isso aqui. E o anjo do Senhor falou a quem? Ele não viu o anjo falou com ele. Dizendo, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. O que é isso? Lá o pessoal é religioso, não conhece nada de Jesus, está deserto. A pessoa quando está deserta, ela rouba, ela xinga, ela bate na mulher, misericórdia, a mulher envenena o homem, vai por aí fora. Entrou uma mulher aqui outro dia desmaiando de tanto chorar, que eu envenenei meu marido, ele foi para o hospital e tal.
salvaram ele, né? Agora ele não me quer mais, ele é louco. Eu vou voltar para você que você não, para ver se você consegue me matar, filha. Você está entendendo? O diabo falou lá no coração dela, faz já, foi feito. Então, a voz de Deus é uma voz suave, pensamento bom. Dá a impressão que é sacrifício. Não é. Não é. Olha aqui, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizia: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está dizendo. Levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele era religioso. E regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito, disse quem? O Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Olha aí. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E ele subiu, sentou, pegou lá o pergaminho, leu a escritura, era o profeta Isaías, ganhou a alma do homem, batizou o homem. Às vezes Deus diz assim: ó, um pouquinho dessa rosa aí, leva lá para tua mulher. Se ela tivesse morta, até que eu levava. Irmão, Deus mandou, leva. A bota aí em cima aí, não pedir nada. Irmão, tem uma bênção ali, a bênção da obediência. Foi, vai refletir. Ah, desculpa, tão linda aquelas rosas. Se o demônio não tiver entrado em você, eu achei que você merece. E vice-versa. Ouve o que Deus falou com você, ouve, executa. Tem um pastor, não vou citar o nome dele, que ele pode não gostar. Ele vendeu um carro em Minas. Aí pegou o dinheiro do carro, sabe o que ele fez? Deu de oferta numa Assembleia de Deus. E aí, veio embora de ônibus. Chegou em casa, a mulher, e foi bem com o carro, que ele tinha comprado um carro recente. Foi, e voltou bem também? Não. Por que não? Porque eu vendi. Você vendeu o carro? Vendi. E dei de oferta lá numa Assembleia de Deus. Passou uns 3 dias, tinha um carro guincho na porta do apartamento deles, procurando por ele. Aí o porteiro foi, chamou ele, ele desceu, aí deu chave, documento, aí mandaram te entregar. Andei muito naquele carro, aquele Gol cinza. Quantas roupas eu ganhei desse pastor? Roupa, sapato, terno. Eu só desfiz porque eu peguei corpo, não dava mais em mim, eu desfiz. Eu tinha muito terno que ele tinha me dado e eu usava. De chegar assim, Mota, vamos lá em casa. Senta aí. Abri o guarda-roupa e veio, vê se dá em você, dá, vê se dá em você, dá. Esvaziar o guarda-roupa. Uma vez ele me mandou numa loja de elite. Vai lá na loja lá, procura o vendedor fulano. Aí eu fui. Cheguei lá, o vendedor, sou eu, estou te esperando mesmo. Vem cá, experimenta essa calça aí. Daqui a pouco, experimenta isso aqui também. Aí entrava na cabine, ajeitava a bainha, tal. Ó, quando for amanhã você vem pegar essas calças aqui, tá? Essa aqui vai ajeitar a bainha, gavião, tal. Camisa, cueca, correia, lenço. Eu fiquei assim, ó. Eu não podia comprar uma. Então,
A bênção do dar. A gente perde muito. Dá carinho, dá atenção, dá bom dia, dá boa tarde, paz do Senhor. Amém? E não olha a cara, não espera condição da pessoa, não. Isso é incondicional. E glória a Deus. Vem para cá para a gente orar. Está na hora. E glória a Deus. E eu sei que seu dia hoje vai ser de bênção. Depois de uma dessa, tem que ser de bênção. Nessa Ubiraci. Robson, em nome de Deus. Deus te abençoe. Vamos morar aqui, gente, em nome de Jesus. Né, Vandinha? Tá animada? Então tá bom. Vandinha. Genicélia. Cadê seu Carlos? Cadê seu? Foi trabalhar. Ah, foi trabalhar. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por esta alerta que o Senhor deu para nós, que muitas vezes nós estamos conversando com uma pessoa, mas é um demônio, e a gente, sem perceber, acaba não repreendendo, não amarrando, e ele faz o que ele quer, até dá conselho para a gente. Mas o Senhor não, percebeu logo que Satanás tinha usado Pedro, e repreendeu, para trás de mim. E muitas das vezes, pessoas até se matam pelo conselho do demônio. E às vezes o Senhor quem fala e a pessoa não conhece a sua voz. Então eu peço a Ti, meu Deus, que em nome de Jesus, primeiramente, libera exército de seus anjos para entrar na casa desses irmãos, tirando de lá tudo que não presta, Pai. Tudo que não é bem-vindo ao olhar dessas pessoas, ao ouvido dessas pessoas, que seja arrancado daquela casa. Até mesmo no corpo, um mal-estar, até mesmo uma dificuldade respiratória, pressão alta, glicose alta, dor nas pernas, dor na cabeça, desânimo, medo, fobia, que tudo isso seja arrancado desse povo para nunca mais voltar. Pai, eu estou abençoando essas irmãs e irmãos, para que prosperem, para que tenham paz, em nome de Jesus. E você, diabo, está proibido pôr a mão nesse povo. Eu te mando sair deles e é para nunca mais voltar. Pai, eu tenho um recipiente aqui em cima. Eu quero esse líquido transformado no teu sangue. Sangue é vida. Onde esse povo vai lavar o coração e que aconteça como eles escreveram pedindo. Em nome de Jesus. Recebe, Senhor, dízimos e ofertas trazidas à sua casa. Ah, Deus, lembre da promessa. Os que me honram, eu honrarei. Que eles prosperem abundantemente em nome de Jesus. Depois, Senhor, tome em suas mãos cada um deles. Cobre com seu manto de justiça e leve em paz a cada um deles em nome de Jesus. E vocês digam, assim seja. Amém? Deus abençoe, lava o seu coraçãozinho e creia. E glória a Deus, tá? Olha, e vocês, Deus abençoe aí, fiquem na paz, tá?